do Espírito Santo. Amém. Eu sou o bom pastor. O Senhor Jesus Cristo define-se como o pastor único das nossas almas, mas ainda não se contenta com dizer o único pastor, senão que ele precisa que ele é o bom pastor. E, aliás, dá-se ainda o trabalho de explicar-nos que é distinto de outros pastores, que são pastores, mas não são bons, que são os mercenários, que é pastor, mas não é bom. Então faz toda uma diferença, uma contraposição entre o seu exemplo, de ser o bom pastor das nossas almas, em comparação com os maus pastores das nossas almas. E o Senhor vai dar sinais para reconhecermos tanto uns como os outros. É o primeiro sinal que o Senhor Jesus Cristo dá, é o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. E o Senhor Jesus Cristo tem dado, literalmente, acabamos de meditá-lo durante a Semana Santa, tem dado literalmente a sua vida para as nossas almas, para as suas ovelhas. Não apenas na cruz, senão que toda a vida do Senhor Jesus Cristo é uma contínua entrega da sua vida para as suas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo vai dedicar cada instante, cada segundo da sua vida para a preparação da sua missão de redenção e especialmente da sua vida por nós na cruz. E evidentemente esse modelo que nós, sacerdotes, temos de seguir. Aquela entrega da nossa vida, não apenas como um serviço pontual que a gente daria, como se fôssemos empregados de algum negócio qualquer, mas como realmente uma vocação de alguém que entrega a sua vida completa, a cada instante, cada sopro da sua respiração, pois tem de ser mesmo entregue para a salvação das almas. Esse é o modelo que o Senhor Jesus Cristo nos dá e o sinal que os cristãos, que os fiéis tenham para reconhecer, antes do que nada, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, dando até a sua própria vida. Outro sinal que o Senhor dá é o bom pastor conhece as suas ovelhas e chama-as pelo nome. Ou seja, que o Senhor Jesus Cristo não é um funcionário, não é um empregado assim que vai tratar do seu ofício como talvez até com certa consciência profissional, mas é mesmo um pai que vai tomar conta de cada um de nós em forma individual. Deus não nos salva ao monte, assim mais ou menos por maior, salvando almas, assim sem saber quem somos. Nós somos conhecidos de Deus um por um. Desde toda a eternidade, Deus sabe o nome de cada um de nós. Deus sabe que vamos passar a existir, as circunstâncias da nossa existência. E, aliás, já sabem, inclusive, se nos vamos salvar ou não. Todo é sabido de Deus em forma individual, pois para cada um de nós, Deus sabe o nosso nome, ou seja, definir-nos exatamente quem somos ou que somos, e somos para Ele, obviamente, os seus filhos. Também, pois o sacerdote tem de ter esse cuidado, essa preocupação, ou que São Paulo chama de cuidado ou preocupação das igrejas, esta preocupação de conhecer cada uma das suas ovelhas, na medida do possível, com os nossos limites humanos, mas ter o cuidado e a preocupação de cada alma que vem, pois que acude à sua igreja para receber os sacramentos, a vida de Deus, para receber a fé, pois o bom pastor tem de se preocupar por conviver, por conhecer, por tratar de cada uma das ovelhas do jeito que é as pastagens boas. Ou seja, que não seria um bom pastor aquele que leva as ovelhas a comerem ervas, que existem ervas que são o veneno para as ovelhas. E então, o que é válido na natureza, obviamente, também é válido na sobrenatureza, no mistério da Igreja. O bom pastor é aquele que vai levar as ovelhas para pastagens que são bons, que vão alimentar realmente as almas com a verdade e com o bem. E é o que o Senhor Jesus Cristo tem feito. Ele fala-nos do que ele viu primeiro, de pregar também
esta verdade, que o Verbo de Deus encarnado, não apenas doutrinas próprias, mas doutrinas que são aquelas que a Igreja entrega para ele. A minha doutrina não é minha, disse o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez questão de dar para os seus fiéis a revelação do que ele viu previamente em Deus. E nós temos, evidentemente, de fazer a mesma coisa. Não pregar doutrinas pessoais, não pregar ideias que nós temos, mas pregar a doutrina que nós contemplamos, que nós estudamos na revelação de Deus. Aquele verbo encarnador, aquela palavra que nós temos de contemplar e estudar, pois é aquela que nós temos de dar, sem inovar, sem inventar, sem acrescentar, sem tirar, pois a pura verdade e a verdade pura, sem mistura alguma do erro que só vem do demónio. E então, o bom pastor vai ter de, primeiro, alimentar o seu rebanho com boa erva, com alimento bom. Ou seja, dizer a verdade. Mas também tem de afastar o rebanho das passagens más. E é por isso que a Igreja sempre, além da pregação da verdade, também tem tido uma parte de condenação do erro. Coisa que não está muito na moda, mesmo entre os que se dizem tradicionalistas, pois não gostam muito quando a gente corrige um erro, quando a gente denuncia o erro moderno, pois as pessoas acham, às vezes, que esse era muito duro, que era só pregar a verdade gesta. Só que desde o pecado original, pois a verdade é menos atrativa do que o erro para nós. E muitas vezes as almas têm uma tendência, uma atração para o erro, e é preciso a pregação da verdade é ignorar essa ferida que nós temos na nossa inteligência, que faz que aceitamos com maior facilidade pois, o erro do que a verdade, o mal do que o bem. E então, constantemente, a Igreja fez questão, nos concílios todos, as proposições que se dão sempre têm uma parte de condenação. Quem negar que tal qualquer coisa, pois seja anatema. Ou seja, que a Igreja não teve nunca medo de condenar. E essa moda de não condenar erros vem apenas desde o último concílio, que se recusou, entre outras coisas, de condenar, por exemplo, o comunismo. Sim. Não é suficiente pregar a doutrina social da Igreja sem dizer nada do comunismo. Era e é um dos erros principais deste século, e aliás da história da Igreja toda. É o erro que está a infectar a forma de pensar de todos, praticamente, os homens hoje em dia. É um erro que foi denunciado explicitamente por Nossa Senhora em Fátima e que o Concílio Vaticano II recusou-se, apesar de uma petição que está assinada e apresentada por centenares de padres conciliares, pois o Concílio, por uma política muito humana, pois não quis condenar o comunismo. Será que passou ao lado do erro mais importante deste século XX e agora 21, aquele que afeta a vida de bilhões de pessoas, pois o Concílio não quis condenar, com uma espécie de iranismo que está muito na moda hoje em dia. O bom pastor não vai atrás das ovelhas, senão que ele caminha na sua frente. E, de facto, para quem souber disto, quem cuida de vacas caminha atrás delas para empurrar-las, mas quem cuida de ovelhas caminha mesmo na frente. É uma característica desse rebanho, desse gado, pois ver que o bom pastor caminha na frente. E as ovelhas vão atrás dele, porque confiam nele, vão a seguir o movimento e a direção que está impresso pelo bom pastor. Uma característica da ovelha que nosso Senhor Jesus Cristo vai utilizar justamente para mostrarmos que, assim como ele deu-nos primeiro o exemplo e depois pregou, pois nós também temos de dar o bom exemplo aos fiéis para que eles sejam, como diz São Paulo, no sacerdote, o exemplo concreto do que eles têm de fazer. São Pedro diz também que nós temos de apacentar o rebanho, não pela força nem pela coerção, mas sim sendo a forma gregis, ou seja, que temos de ser feitos
a forma do rebanho. A forma é aquilo que dá justamente o exemplo, o impulso para os católicos saberem o que têm de fazer para ser bons cristãos. O bom pastor também vela sobre as ovelhas, como devendo dar contas das suas almas. E lá há um aspecto de defesa dos lobos, dos ladrões e mesmo dos maus pastores, aqueles mercenários que fingem serem pastores, mas que na verdade têm outro tipo de interesses. E então o bom pastor está com um pau na mão, um pau que deu depois, simbolicamente, o báculo dos bispos. E esse báculo tem várias partes, que cada uma delas simboliza uma função do bispo e, por extensão, do sacerdote. E uma dessas partes, é mesmo a ponta que ele tem para afastar de forma muito eficaz, cravando eventualmente essa ponta nos lobos para matá-los ou afastá-los. Pois o bom pastor tem de fazer este trabalho de defesa do seu rebanho. E a Igreja, como vos disse, pois teve, durante a sua história, sempre esse cuidado de condenar o erro e mesmo de condenar as pessoas, os hereges, os cismáticos, todos aqueles inimigos da Igreja, pois para afastá-los do rebanho de Cristo e evitar que eles contagiem pois, o resto do rebanho. E é o que a Igreja já deixou de fazer concretamente desde o Concílio Vaticano II. Já não há pois, cismáticos, já não há hereges, há apenas irmãos separados. E então deixou-se de defender os fiéis e a gente vê, por exemplo, países como o Brasil que perdem dezenas de milhares de fiéis cada ano por culpa destas decisões criminais do ecumenismo, da liberdade religiosa, que fazem que a Igreja atual está a viver numa ilusão, como se a verdade fosse essa impor sozinha, sem precisar mesmo com grande perigo de si. O Senhor Jesus Cristo tem essa parábola assim, em que explica que o pastor deixa as 99 ovelhas que não precisam de salvação para ir à procura daquela que está perdida. E então ele não vai dispensar fatigas, não vai dispensar esforços, mesmo o perigo, talvez, da sua própria vida, para ir num barranco à procura da ovelha, para ir à sua procura. E lá também o báculo do bispo é que nos ensina isto, aquela parte redonda para ir à procura daquelas ovelhas que caíram no precipício. E então tem de ser a marca do sacerdote, aquele zelo de ir atrás das ovelhas que se afastam da Igreja, atrás das ovelhas que se afastam da graça de Deus, para tentar, por todos os meios da caridade, pois trazê-los de novo para dentro. E por último, o bom pastor tenta trazer as outras ovelhas que ainda não pertencem a esse aprisco para o único rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para isto é preciso que aquelas ovelhas, ou seja, que elas aceitem a verdade. Aquela unidade, a gente vê que está fundamentada no facto de ouvir a voz de Cristo, ou seja, na aceitação da fé. Por isso, é uma condena implícita do falso ecumenismo, em que finalmente se daria o caso de todas as religiões serem mais ou menos certas e terem de conviver juntas. Aliás, aquele intento de constituir atualmente uma única religião mundial, com primeiro a união dos monoteístas, como se vê nesse santuário que estão a construir nos Estados Árabes Unidos, com uma igreja cristã, uma sinagoga, uma mesquita, é uma ilusão total. A unidade não se pode fazer fora de Nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade do rebanho está ligada, é só ler também o texto do Evangelho, no facto dessas ovelhas aceitarem a voz de Cristo. E então, a unidade não se pode fazer com pessoas que voluntariamente e por princípio não aceitam a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus, porque eles são mais ou menos como um profeta, mas não como o Filho de Deus feito homem. Aliás, a sua profissão de fé é
uma negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, da realidade da Santíssima Trindade e da obra da redenção. Porquanto, fundamentar uma suposta unidade de um rebanho qualquer sobre uma mentira, ou seja, há um facto que essas ovelhas nem todas ouvem a voz de Cristo, evidentemente, um engano maiúsculo que está a ser feito pela Igreja conciliar. Nós, pelo contrário, vamos, claro, atrás das ovelhas, tentamos reunir todas as ovelhas, todas as almas, todos os homens, atrás de nosso Senhor Jesus Cristo, para formar esse único rebanho que nosso Senhor Jesus Cristo chamou dos seus votos, mas sem esconder o princípio da unidade, que deve ser o facto de cada uma dessas almas aceitar a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua pregação, a verdade, o dogma da fé católica. Fora da igreja não há salvação, porque fora da igreja não há verbo de Deus, não há a palavra, não há pregação da verdade revelada. Negar isto, fazer de conta que não é bem assim, não é caridade, não é bondade, pelo contrário, é fazer um dano enorme, um prejuízo enorme para aquelas almas que poderiam ter sido chamadas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, pois, e que vão ficar fora dela por culpa daquele ecumenismo, daquela liberdade religiosa que são pregadas pelo Concílio Vaticano II. E temos casos muito concretos, até de bispos cismáticos que queriam voltar para a Igreja, ou protestantes que queriam entrar na Igreja e foram rejeitados pelas autoridades atuais da Igreja, porque não fazia falta converter-se, senão que fazia falta um diálogo, uma conversa entre as religiões. Então, falta a justiça, falta a caridade, a respeito dessas almas que queriam fazer parte do único rebanho de Cristo e que foram concretamente rejeitadas fora, nas tinieblas externas, fora da Igreja Católica, por vontade dos mercenários do Vaticano II. Então, peçamos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, pela santificação dos sacerdotes. É um domingo em que, especialmente, nós rezamos para ter bons pastores. E para isso, um bom pastor é justamente que alcemos o céu para, rezando para obter a santidade dos sacerdotes. O santo cura de Ars dizia que há uma correlação imediata entre a santidade dos sacerdotes e a santidade do povo, e que rezar pela santificação dos sacerdotes e trabalhar numa escala de por maior em relação a rezar pela conversão dos pecadores. Porque o sacerdote santo, o próprio demônio deu testemunho disso, 4 como tu na França, e todo o país seria convertido. Então, um santo sacerdote num sítio qualquer, pois vai ter uma influência enorme que se demultiplica, porquanto é um bom investimento o rezarmos pela santificação dos sacerdotes, que todos nós, sacerdotes da fraternidade e da Igreja Católica, pois sejamos os santos sacerdotes que nosso Senhor Jesus Cristo quer ver em nós. E também rezemos, um bom domingo para fazê-lo também, pelas vocações, especialmente vocações sacerdotais, que em muitas almas de jovens nasce aquele desejo de tomar a sua cruz em pós de nosso Senhor Jesus Cristo, de ir também a essa pesca. Já não serás pescador, mas pescarás de agora em diante, pois, almas de seres humanos, que são chamados todos à salvação eterna e que muitos não chegam lá por falta de quem pregue o Evangelho, de quem pregue a verdadeira fé. Então vamos pedir especialmente essas duas coisas, a santificação do nosso clero e a abundância de santas vocações sacerdotais e religiosas, assim seja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.